Agora a gente tem mais uma convidada para falar um pouquinho a respeito da movimentação na Bolsa Brasileira, Paloma Lopes, economista da Valor Investimentos. Oi, Paloma, bom ter você aqui novamente, uma ótima tarde para você. Boa tarde. Não tão boa assim, porque a bolsa não ajudou hoje, né? Então a gente fica meio assim, mas era de se esperar um pouco, por incrível que pareça. Exatamente. E o dólar subiu bastante, né, Paloma? 5,14, bateu em alguns momentos aí, o dólar futuro em 5,15. Agora arrefeceu um pouco, mas o que chama a atenção também é o volume de movimentação. Você acha que isso aconteceu justamente seguindo essa tendência internacional mesmo, de buscar investimentos mais, digamos, seguros? A própria questão do ouro ter subido também, os bancos centrais fazendo também um estoque maior aí de ouro e o investidor também procurando ativos de maior segurança. Tudo isso, na sua visão, tem a ver com essa escalada da violência no Oriente Médio? Bom, vamos lá. A gente tem uma situação que a nossa renda fixa no Brasil, com a queda da Selic, deixou de ficar tão atrativa para o investidor externo. Então, isso fez com que tivesse um volume muito grande de pessoas saindo da Bolsa Brasileira e retornando para os seus países, seja para os Estados Unidos, seja para a Europa, seja para onde for. Isso já deu uma grande batida no dólar. Isso já fez com que o dólar tomasse uma proporção que a gente já imaginava que fosse acontecer. Todo e qualquer conflito externo, dado que o dólar é a moeda internacional de comércio, e nós temos os Estados Unidos como um dos maiores produtores bélicos do mundo, isso afeta o comércio internacional na hora. Porque o que vai acontecer? A gente está com plena eleição norte-americana, está na corrida eleitoral, não adianta dizer que não está, porque está. A gente sabe da bancada lá bélica, é extremamente forte. Então, isso pode ajudar determinado candidato a ganhar. E o que eu tenho visto é o seguinte: com a instabilidade, qualquer ser humano vai tentar se segurar em alguma coisa que seja mais factível e mais fácil dele digerir. Então, se a pessoa é arrojada, ela deixou 80% arrojada e ela se prendeu 20% numa renda fixa. Se ela é moderada, ela já deu uma aumentada na renda fixa aí para chegar nos 70%, 80%, 90%, ela está desesperada. O conservador, nesse momento, saiu da Bolsa. E aí é o pior momento para ele sair, mas ele saiu. Então, isso faz com que a gente tenha essa volatilidade na Bolsa exatamente porque as pessoas não conseguem compreender que Bolsa de Valores é um investimento de longo prazo. Então, ela vai oscilar, mas cabe a você, com o seu perfil do investidor, aguentar o tranco ou não. O que acontece com o investidor latino-americano? Quando eles não seguem a máxima, né, de comprar na baixa e vender na alta. Aqui a gente faz ao contrário. A gente vê um grande volume de gente vendendo na baixa e comprando na alta. Então, são conjunturas, tanto internas quanto externas, que estão levando os consumidores e os investidores a mudarem um pouco a sua postura frente a esse mundo dos investimentos. Eu ainda não acho que vão para o ouro por conta da nova regulamentação. E aí, assim, para ir para o ouro, você tem que ter um cuidado muito grande, você tem que ter, dependendo da quantidade, tem que ter custódia em banco, e aí começa a ficar caro. Então, eu acho que para ouro a galera não vai, não. O que vai acontecer mesmo é uma migração, assim, até saídas de fundos de multimercado, essas coisas, as pessoas acabam saindo, que não é o correto, digamos assim. A gente deveria esperar um pouco. Paloma, eu queria trazer também para a gente debater e trazer sua visão a respeito dessas últimas projeções da produção de soja e milho, né, da safra para este ano. A Conab aí esperando uma queda de 8% de soja e milho em relação à última safra, que, diga-se de passagem, foi uma safra recorde, né? Foi uma safra bem alta, então uma queda não é necessariamente uma notícia tão complexa ou ruim assim.
mas de qualquer maneira é uma projeção que a cada semana vem mudando e vem sempre apontando para uma quebra da safra em alguns pontos em relação à soja e milho. Por outro lado, há uma expectativa para um aumento na produção de feijão e até de arroz. Esses movimentos, né, essas projeções, afetam o mercado de uma maneira geral? Existe alguma preocupação com desabastecimento ou com o aumento de preço desses produtos por conta desses números divulgados recentemente pela Conab? Bom, na verdade, a gente não pode dizer que a safra está ruim. Em termos de toneladas, ela é plenamente factível para não ter desabastecimento, para não ter problemas com preço, né? Não chegar naquela coisa do tipo, tem pouco, então o preço sobe. Não estamos indo por esse caminho. O que a gente percebe é que, por questões climáticas, a super safra não vai acontecer novamente. Então, assim, os grandes produtores já deixaram claro que não foram abatidos, assim, em relação à produção. A expectativa é que estava extremamente elevada. As pessoas estavam comparando a safra atual com uma super safra. Então, acaba que gera um negativismo. Se a pessoa tiver noção que era uma super safra e que 8% ainda assim é uma... Como é que eu vou dizer assim? É uma grande safra, é super útil, assim, não tem por que ficar desesperado. E não vai ter desabastecimento, não vai ter nada disso. O que vai acontecer é o consumidor final precisa ficar atento às oscilações. Se estiver extremamente caro, não compre, porque nessas horas o produtor acaba usando isso de alguma forma para poder brincar com o preço no mercado. Então, cabe ao consumidor, sabendo o preço atual de todos os grãos, de todas as commodities, que ele, assim, está caro, não compre. E em relação às companhias, às empresas como um todo, do setor que você acompanha, se existe alguma oportunidade. A última notícia que eu vi envolve a Boa Safra, que vai fazer uma oferta de ações aí de quase 400 milhões de reais. Você enxerga oportunidades em outros papéis ou na própria Boa Safra? A Boa Safra, ela tem uma característica de, quando ela faz um follow-on, ser extremamente atrativo para o mercado. É uma característica dela no ato da emissão. Mas a gente está vendo outros CRAs surgindo, inclusive CRAs no secundário, com taxas super atrativas. A exemplo São Martinho, a gente tem um monte de gente da área do agro com CRAs ativos no mercado secundário e começando a fazer algumas ofertas primárias. Então, apesar da gente ter tido uma saída dos FIAGROS, né, que eram os fundos imobiliários agro, isso não quer dizer que a gente deva correr dos CRAs. Eu ainda sou daquelas que acredito que a última coisa que a gente deixa de consumir é comida. Então, assim, se você tiver que escolher um setor, por isso tanto que eu gosto do agro, né? Se você tiver que escolher um setor para acompanhar, ele vai puxar todos. Então, assim, as taxas estão bem atrativas, estão melhores até do que estavam semana passada. Então, a Boa Safra vem forte, vai vir com várias corretoras distribuindo. Então, esperem para ela conseguir captar, talvez, acima do esperado. Interessante, bons pontos. Paloma, em relação à macroeconomia como um todo, a gente viu essa semana aí com dados até diversos, tanto na economia brasileira como na economia americana, um dado de emprego que, de uma certa forma, agradou o mercado americano, mas, em compensação de inflação, não agradou muito. Aqui no Brasil, a gente teve vendas no varejo boas, mas também, ao mesmo tempo, uma expectativa de inflação crescendo também. Enfim, chegou a sexta-feira. Se a gente pudesse resumir essa semana e tentar prever um pouquinho para a próxima, você com toda a sua experiência e com sua bagagem em relação a esse tema, o que você aponta de destaque dessa semana e o que esperar para a próxima?
Bom, a situação norte-americana é um fator que a gente vai ter que continuar observando. Não, a gente tinha uma expectativa, sim, mas deu uma diferença muito grande, de 100 mil. Então, não é qualquer coisa em termos de emprego. A inflação norte-americana está persistente, então isso ainda vai influenciar o dólar, ainda vai influenciar os mercados. A gente está com uma inflação aqui no Brasil que não está baixando como se esperava, como se tinha a expectativa de cair, com as, digamos assim, com as expectativas do próprio Copom, do mercado e tudo, não está respondendo. Então, assim, vai ter que se pensar efetivamente no lado fiscal. Só que a gente tem um conflito político no meio, porque a gente vê uma situação da âncora fiscal nova não está sendo tão eficaz, e aí teria que recalibrá-la e entrar com outro aspecto fiscal, que seria o corte de gastos. Só que cortar gastos, quando você anunciou uma série de programas sociais, começa a ficar bem complicado. Então, assim, no horizonte para segunda-feira, cautela, sabe? A gente precisa ter cautela, não é o momento nem de se desesperar, nem de entrar em êxtase. É um momento que a gente precisa ter cautela, precisa compreender como que a gente vai reagir até o cenário externo, não só norte-americano, mas também os conflitos pré-existentes. A gente não pode esquecer da Ucrânia, a situação lá também não está fácil de ser resolvida. Então, a gente tem uma série de problemas acontecendo e que são contínuos. Então, observar antes de tomar qualquer atitude e, principalmente, se for investir o seu dinheiro, faça com sabedoria, faça com o auxílio de alguém para que você não entre numa situação na qual você não vai conseguir sair. Mas eu ainda acho que se o governo brasileiro não fizer alguma medida fiscal, essa inflação não cai, a gente não tem uma Selic abaixo de 2 dígitos e automaticamente a gente vai gerar um problema no futuro. Mudou a sua perspectiva para a Selic terminal? Esses últimos dados, essas últimas declarações, inclusive o próprio Roberto Campos Neto, primeiro, qual é a sua previsão de Selic terminal e se essas últimas movimentações mudaram alguma coisa no que você está prevendo? Bom, na verdade, eu estou acompanhando o Copom nesse momento, mas eu estou muito preocupada com a postura do Campos Neto, porque a impressão que me dá é que ele entrou numa de que sem mim isso aqui vai virar bagunça. Posso estar equivocada, mas essa é a impressão que ele me deu. E aí, ao jogar isso para o mercado, ele gera uma expectativa de quem vai entrar não vai cumprir o grande arcabouço que foi colocado por ele em termos macroeconômicos. E aí isso me preocupa bastante, porque tem que ser alguém que acredite que o Banco Central precisa de uma independência. E os nomes que estão sendo cotados me deixam preocupadas. Então, assim, eu fico pensando até que ponto... Por enquanto, eu estou jogando com o Copom, porque, no final das contas, ele não está tão, digamos assim, feliz com as expectativas. Mas, assim, para mim, me preocupa muito a saída do Campos Neto, porque, dependendo de quem entrar, é uma mudança muito radical na parte de corte de juros, e se a pessoa vier usando palavras de Ivete, macetando, não vai resolver o problema, e a gente vai ter um BOzinho futuro que me preocupa bastante, assim, sendo muito honesta, sincera, me preocupa quem vem. Inclusive, segunda-feira é um dia importante, né? E logo cedo, 9h30, a equipe econômica vai divulgar o projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2025. É esse texto, inclusive, que prevê a meta fiscal para o próximo ano, 2025. Pelas regras do arcabouço, deveria ser um superávit de 0,5%. Mas o próprio governo talvez reveja essa proposta, que é apontada por muitos como uma proposta bem ousada, né? Desde quando o arcabouço veio, se falava em déficit zero num ano e no próximo já 0,5% de superávit. Seria uma proposta corajosa e ousada, né? Você acredita que nesta segunda-feira a gente também vai ter a confirmação
dessa alteração ou será que vem esse 0,5% de superávit na proposta da LDO? Bom, existem duas palomas aqui nesse momento. Existe a paloma que está esperançosa para que se faça uma correção de rota e que esse 0,5% não venha, mas existe também a paloma que sabe o quanto é mais político do que econômico a atitude do Haddad de bater no martelo e falar que vai ser meio, mesmo que não cumpra. Mas, assim, sendo sincera, precisa de uma correção de rota. E talvez se eles trouxessem essa correção de rota, tanto no superávit quanto em corte de gastos para a LDO, eu me sentiria mais confortável com os rumos macroeconômicos do país. Eu acho que a gente vai ter que pegar esse documento e destrinchar para ver se, primeiro, se tem os famosos jabutis, alguma coisa escondida, e segundo, tentar entender qual é o raciocínio que eles adotaram se eles mantiverem o 0,5%. Eu espero que não. Sendo muito sincero, eu espero que não. Todo mundo está falando para corrigir a rota, não é possível que ninguém escute. Perfeito, porque talvez seja mais fácil avisar, agir com a previsibilidade, com transparência, do que depois lá na frente ter que trocar qualquer meta, né, Paloma? Eu agradeço muito pela sua participação nesta sexta-feira, obrigado por estar aqui com a gente, um bom fim de tarde, uma boa noite, um bom fim de semana para você. Para vocês também, e até a próxima.